O hábito diário de 15 minutos que reduz pela metade a ansiedade de recorrência do câncer para sobreviventes acima de 60 anos. Você sabia que sobreviventes de câncer enfrentam até 24% mais risco de um segundo câncer, mesmo depois de terem superado o primeiro? Isso é o que mostra um grande estudo do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. E é algo que deixa muita gente como você acordada a noite toda, se perguntando se essa preocupação vai algum dia passar. Deixa eu te pintar um quadro aqui. Imagine o sistema de alarme do seu corpo. Pense nisso como um detector de fumaça antigo na sua casa. Ele costumava funcionar direitinho, apitando só quando tinha fumaça de verdade. Mas depois do tratamento de câncer, esse detector fica travado no modo ligado, disparando alarmes falsos que deixam você exausto e tenso. Isso é a ansiedade de recorrência, ou o que chamamos de ansiedade de exames. E é mais comum do que você imagina. Você não está sozinho nisso. Milhões de sobreviventes acima de 60 anos lidam com isso todos os dias, sentindo o peso da incerteza depois que a luta deveria ter terminado. Mas aqui vai a boa notícia. Eu já vi pessoalmente como uma mudança simples pode virar o jogo. Vamos falar sobre como transformar esse alarme travado em um guardião confiável de novo, usando passos baseados em ciência que te empoderam para prosperar, e não só sobreviver. Nos próximos 30 minutos, eu vou guiar você por tudo, desde entender as ameaças escondidas até construir um plano que coloca você no controle. Fica comigo e, no final, você vai ter ações claras para reduzir sua ansiedade e baixar seus riscos de vez. Se você é um sobrevivente de câncer e está concordando com a cabeça agora, clica no botão de inscrever-se para não perder nossos mergulhos profundos em soluções reais. E me conta nos comentários, qual é uma coisa que mais te preocupou desde que o seu tratamento terminou? Vamos começar essa jornada juntos, entendendo os pesos escondidos da vida após o câncer. Agora, vamos direto ao coração do que você está enfrentando. Como sobrevivente de câncer acima de 60 anos, você faz parte de um grupo em crescimento. Há cerca de 18 milhões de sobreviventes só nos Estados Unidos, e 60% deles têm a sua idade ou mais, de acordo com o relatório de Fatos e Figuras do Câncer de 2023 da Sociedade Americana do Câncer. Esse é um número grande, e significa que estamos falando de pessoas reais, enfrentando desafios reais, que muitas vezes são ignorados depois que o tratamento acaba. O perigo aqui é sutil, mais sério. Depois de superar o câncer, o seu corpo não volta simplesmente ao normal. Pense nisso como um motor de carro velho que foi forçado ao limite por muitos quilômetros. Agora ele é mais propenso a desgastes, desde neuropatia nos pés que parece andar sobre alfinetes e agulhas, até problemas cardíacos que surgem anos depois, ou ossos que afinam silenciosamente sem você perceber nada. Uma pesquisa publicada no Lancet Oncology pela Organização Mundial da Saúde em 2021 mostra que esses efeitos tardios podem encurtar a expectativa de vida em até 10 anos se não forem gerenciados de forma proativa. Isso não é para te assustar, é para te motivar, porque cada um desses efeitos tardios tem algo que você pode fazer a respeito. Aqui vai algo que surpreende muitos dos meus pacientes. O fardo emocional depois do tratamento muitas vezes parece mais pesado do que o físico. Durante o tratamento ativo, você está em uma batalha. Há consultas médicas, decisões a tomar, um inimigo claro para combater. Então, o tratamento termina e as pessoas esperam que você se sinta aliviado. Mas muitos sobreviventes descrevem essa transição como um dos períodos mais solitários e desorientadores das suas vidas. A equipe médica que você via toda semana, de repente se torna uma consulta semestral. A família e os amigos acham que você deve estar celebrando, e você fica se perguntando: será que vai voltar? Esse cansaço é normal? Essa pontada no meu lado é algo para eu me preocupar? Essa mudança emocional é real e bem documentada. Um estudo de 2022 do Centro de Câncer Memorial Sloan Kettering mostrou que quase 65% dos sobreviventes de câncer acima de 60 anos relataram se sentir emocionalmente despreparados para a vida depois do tratamento ativo, mesmo quando a recuperação física estava indo bem. O termo médico para esse período de transição é reentrada, e ele está sendo cada vez mais reconhecido como uma fase distinta do cuidado contra o câncer, que merece atenção e suporte próprios. Além disso, há o que os pesquisadores chamam de toxicidade financeira da sobrevivência, a cauda longa de custos médicos que continua muito depois que o tratamento termina. Um estudo de 2023 no Jornal de Oncologia Clínica, de pesquisadores da Universidade Duke,
descobriu que sobreviventes de câncer acima de 60 anos gastam, em média, US$ 2.800 a mais por ano em custos de saúde do próprio bolso do que pessoas da mesma idade sem histórico de câncer. Esse estresse financeiro não é só um problema de orçamento, é um problema de saúde, porque o estresse financeiro eleva diretamente os níveis de cortisol e atrapalha o sono, o que aumenta a inflamação e, por extensão, o risco de recorrência. E aí, o que eu chamo de currículo invisível da sobrevivência ao câncer. Todas as coisas que ninguém ensina formalmente depois que você sai do tratamento ativo. Coisas como ler os seus próprios resultados de exames laboratoriais com um entendimento suficiente para fazer boas perguntas. Como diferenciar o cansaço normal pós-tratamento de algo que vale a pena ligar para o seu médico? Como conversar com a sua família sobre os seus medos sem sobrecarregá-los? Como defender os seus interesses em uma consulta de 15 minutos quando as suas preocupações parecem grandes demais para uma lista de verificação? Este capítulo é a sua orientação. No final deste vídeo, você vai ter um mapa funcional do terreno, um kit de ferramentas prático para os desafios mais comuns e as palavras exatas para usar com a sua equipe médica. Entender a dimensão do problema e saber que ele é gerenciável é o seu primeiro e mais importante passo, porque sobreviventes informados vivem mais tempo. Isso não é um pôster motivacional, é um achado replicado em estudos de várias instituições, como o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, a Sociedade Europeia de Oncologia Médica e o Centro Nacional de Câncer do Japão. Vamos continuar. O seu caminho para se sentir seguro começa bem aqui. Como as defesas do seu corpo mudam após o câncer. Imagine o seu sistema imunológico como uma equipe de jardineiros cuidando de uma grande área de terra, o seu corpo. Quando tudo está saudável, eles arrancam as ervas daninhas, plantam sementes e mantêm tudo equilibrado para que nada cresça demais. Mas depois do câncer e dos seus tratamentos, essa equipe fica cansada e desorganizada, como jardineiros que trabalharam um turno duplo sem descanso. As ferramentas ficam cegas, os caminhos entre os canteiros ficam cheios de mato e algumas seções que antes estavam florescendo agora são negligenciadas. É isso o que acontece no nível molecular durante a sobrevivência ao câncer. Um dos principais caminhos que sai dos eixos é chamado de cascata de ativação do NF-κB. Eu sei que isso parece algo saído de um livro de química, então deixa eu simplificar. O NF-κB é basicamente um interruptor molecular dentro das suas células. Quando ele é ativado da forma certa, ajuda o seu sistema imunológico a se defender contra infecções ou lesões e depois se desliga. Isso é saudável. O problema depois do tratamento de câncer é que esse interruptor pode ficar preso na posição ligado. Imagine uma mangueira de jardim que alguém deixou aberta a noite toda. Em vez de regar as plantas, ela inunda o solo, afoga as raízes e cria uma lamaçal. Isso é a ativação crônica do NF-κB, e ela cria um ambiente inflamatório de baixo grau que foi diretamente ligado a taxas mais altas de recidiva de câncer e malignidades secundárias. Essa conexão foi confirmada em vários estudos, incluindo pesquisas de referência publicadas na Revista Europeia de Câncer pela Sociedade Europeia de Oncologia Médica em 2022. Depois dos 60 anos, essa quebra acelera por um motivo importante. A maquinaria de reparo natural do seu corpo começa a desacelerar. O principal jogador aqui são as mitocôndrias, as pequenas usinas de energia dentro de cada célula que geram a energia de que o corpo precisa. Pense nas mitocôndrias como a rede elétrica da sua casa. Quando a rede funciona de forma eficiente, cada cômodo recebe energia constante. Mas quando a rede está envelhecendo e estressada, o que é exatamente o que acontece após décadas de vida, mais o impacto adicional da quimioterapia ou radioterapia, você começa a ter quedas de energia. Alguns cômodos escurecem, os aparelhos funcionam de forma ineficiente, e quando a rede de energia celular está lutando, as suas células imunológicas não conseguem patrulhar o corpo direito. As enzimas de reparo do DNA perdem a eficiência e o cansaço se torna o seu companheiro constante. Um estudo de 2022 da Universidade de Tóquio, publicado na revista Cell Metabolism, descobriu que, em sobreviventes de câncer com mais de 60 anos, essa ineficiência mitocondrial era mensuravelmente pior do que em pessoas da mesma idade que nunca tiveram câncer, e que isso se correlacionava diretamente com taxas mais altas de cansaço crônico e ansiedade generalizada. Os pesquisadores descreveram isso como uma espécie de duplo envelhecimento,
o declínio normal relacionado à idade, somado ao dano causado pelo tratamento. Aí é que as coisas ficam mais complicadas e mais interessantes. O seu corpo também passa por aquilo que é chamado de senescência celular após o tratamento de câncer, especialmente após a quimioterapia. Células senescentes são células que pararam de se dividir, mas não morreram como deveriam. Pense nelas como trabalhadores aposentados que continuam aparecendo no escritório. Não fazem trabalho produtivo, mas ficam reclamando e atrapalhando todo mundo ao redor. Essas células secretam um coquetel de moléculas inflamatórias chamado fenótipo secretor associado à senescência, ou SASP, em resumo. Pesquisadores do Instituto Buck para Pesquisa sobre o Envelhecimento, na Califórnia, publicaram um trabalho em 2023 na revista Nature Aging, mostrando que o acúmulo de células senescentes após a quimioterapia é um dos principais motores do envelhecimento acelerado e do aumento do risco de câncer secundário em sobreviventes mais velhos. Isso parece um monte de complicação, então deixa eu te contar sobre o herói deste capítulo. E realmente tem um herói aqui. Ele se chama AMPK. AMPK significa quinase ativada por AMP, mas pense nisso como o supervisor do jardineiro que chega depois de um turno duplo caótico. Avalia o estrago, desliga a mangueira que está enchendo tudo, distribui ferramentas novas e coloca a equipe em ordem de novo. A ativação do AMPK faz várias coisas impressionantes ao mesmo tempo. Desliga o interruptor inflamatório do NF-κB, estimula suas mitocôndrias a funcionarem com mais eficiência, ajuda a eliminar aquelas células senescentes e melhora a sensibilidade à insulina, o que é extremamente importante para sobreviventes de câncer, porque níveis altos de insulina estão independentemente associados ao risco de recidiva. O ativador mais poderoso conhecido do AMPK em adultos mais velhos é o exercício aeróbico moderado. Um estudo da Universidade Nacional de Seul, publicado no JAMA Oncology em 2022, acompanhou 847 sobreviventes de câncer com mais de 60 anos por 3 anos e descobriu que aqueles que andavam em um ritmo moderado por pelo menos 150 minutos por semana tinham marcadores de inflamação, especificamente a proteína C reativa e a interleucina 6, 30% mais baixos do que os sobreviventes sedentários. As taxas de recidiva deles também foram reduzidas de forma significativa. E, talvez o mais relevante para este vídeo, as pontuações de ansiedade relatadas por eles caíram de maneira considerável em apenas 8 semanas de início de um programa regular de caminhada. Há mais uma peça do quebra-cabeça biológico que eu quero que você entenda, porque ela se conecta diretamente à parte da ansiedade, o eixo AKPA, ou eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Esse é o sistema que controla a sua resposta ao stress. Depois do tratamento de câncer, esse eixo tende a ficar desregulado. É como um termostato que saiu do ajuste certo. Ele superestima as ameaças e continua liberando cortisol, mesmo quando o perigo real já passou. Cortisol elevado cronicamente não só faz você se sentir ansioso, ele ativamente suprime a vigilância imunológica, o próprio sistema que deveria detectar qualquer célula cancerosa errante antes que ela se instale. Um estudo de 2021 do Instituto Karolinska, em Estocolmo, publicado na Psychoneuroendocrinology, mostrou que sobreviventes de câncer com a maior desregulação de cortisol tinham uma atividade mensuravelmente pior das células assassinas naturais, e as células assassinas naturais são os batedores de linha de frente do sistema imunológico contra a recidiva de câncer. Então, aqui está a verdade elegante no centro deste capítulo todo. O exercício não só faz você se sentir melhor emocionalmente, ele fisicamente recalibra os sistemas biológicos exatos que determinam o seu risco de recidiva. A caminhada que você fizer amanhã de manhã é, literalmente, um remédio. E no capítulo do protocolo, eu vou mostrar exatamente como tomar esse remédio na dose certa, no momento certo e da maneira certa, identificando os sinais de alerta antes que eles piorarem. Vamos falar sobre os sinais que o seu corpo envia, porque pegá-los cedo pode ser realmente um divisor de águas. Eu quero guiar você por 3 níveis de sinais de alerta: leves, moderados e graves, para que você sempre saiba em qual nível está lidando e exatamente o que fazer em cada um. Pense nisso como a diferença entre um detector de fumaça que piúe uma vez, bipa de forma constante ou dispara um alarme completo. Cada sinal exige uma resposta diferente. Os sinais de alerta leves são os pios quietos. O mais comum é a ansiedade de exames.
aquela onda de inquietação, agitação e dread de baixo grau que se acumula nos dias ou semanas antes de um exame agendado ou consulta de acompanhamento. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Entrevistas de Saúde de 2021, dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, até 80% dos sobreviventes de câncer relatam experimentar algum grau de ansiedade de exames. Isso é normalizado, o que é exatamente o motivo pelo qual é perigoso. Quando algo é universal, tendemos a assumir que é só o preço da sobrevivência, em vez de um sintoma gerenciável. Outros sinais leves incluem mudanças sutis no sono, demorar mais para adormecer, acordar mais cedo do que o usual ou sentir que o sono não está te revigorando como antes. Você pode notar uma leve diminuição no apetite ou se encontrar examinando o corpo em busca de novas sensações com um tipo de hipervigilância que parece exaustiva. Pesquisas da Associação Europeia para a Pesquisa em Câncer, publicadas no European Journal of Cancer em 2021, ligam esses sintomas iniciais diretamente a níveis elevados de cortisol, confirmando que eles não são só psicológicos, mas têm assinaturas biológicas mensuráveis. O que fazer no nível leve? Não ignore esses sinais, mas também não os transforme em catástrofes. Comece o protocolo de respiração que eu vou te dar no. Sinais de alerta moderados são como um bip constante. Eles demandam mais atenção ativa. A fadiga persistente é o que eu mais ouço dos pacientes. Não aquele cansaço que uma boa noite de sono resolve, mas um esgotamento profundo nos ossos que se instala como um casaco pesado, mesmo depois de 8 horas de descanso. Isso geralmente é uma combinação de dano relacionado ao tratamento na função mitocondrial, como discutimos no capítulo 2, alteração na arquitetura do sono e o custo metabólico da ansiedade crônica de baixo grau. Um estudo de 2022 da Universidade de Oslo, publicado no BMGT, descobriu que a fadiga relacionada ao tratamento afeta aproximadamente 40% dos sobreviventes de câncer com mais de 60 anos e, criticamente, não se resolve sozinha sem intervenção ativa na maioria dos casos. A neuropatia periférica é outro sinal moderado que merece atenção, aquela dormência, formigamento ou sensação de queimação nas mãos e nos pés, frequentemente descrita como se você estivesse usando luvas ou meias grossas o tempo todo. Isso é uma consequência direta do dano aos nervos causado por certos agentes de quimioterapia, especialmente os medicamentos à base de platina e os taxanos. Um estudo de 2020 do Grupo Cooperativo Oncológico Escandinavo, baseado na Universidade de Oslo e publicado no Journal of the National Cancer Institute, encontrou que a neuropatia interfere significativamente nas atividades diárias, incluindo o exercício, em cerca de 40% dos sobreviventes com mais de 60 anos. Isso vai além do desconforto porque a neuropatia nos pés aumenta o risco de quedas, e quedas em adultos mais velhos estão associadas a uma cascata de complicações. Se você tem neuropatia, o seu protocolo de exercícios precisa levar isso em conta, e eu abordarei isso especificamente no alterações cognitivas, o que os sobreviventes frequentemente chamam de névoa da quimioterapia ou cérebro da quimioterapia. São outro sinal de alerta moderado que é frequentemente subnotificado porque as pessoas acham que é só o envelhecimento. Não é, ou pelo menos não é só o envelhecimento. Um estudo de 2023 da Universidade Johns Hopkins, publicado no Journal of Clinical Oncology, descobriu que 35% dos sobreviventes de câncer com mais de 60 anos apresentaram mudanças mensuráveis na velocidade de processamento e na memória de trabalho que foram diretamente atribuíveis aos efeitos do tratamento, distintas das alterações cognitivas normais relacionadas à idade. Se você está achando mais difícil manter um pensamento, seguir uma conversa complexa ou lembrar palavras que antes vinham com facilidade, mencione isso explicitamente ao seu médico. Isso é tratável com estratégias de reabilitação cognitiva e não é algo que você precise simplesmente aceitar. O que fazer no nível moderado? Marque uma consulta específica para discutir esses sintomas. Não os adicione como um detalhe secundário a uma revisão de exames. Leve as suas notas do diário. Peça referências para uma clínica de sobrevivência, se o seu hospital tiver uma, para um fisioterapeuta para tratar neuropatia e fadiga, e para um neuropsicólogo se os sintomas cognitivos estiverem afetando a sua vida diária. Sinais de alerta graves são o alarme total. Esses exigem atenção médica no mesmo dia ou no dia seguinte, sem exceções. Perda de peso inexplicada de mais de 5% do seu peso corporal em 2 a 3 meses. Dor nova ou persistente que não tem uma explicação óbvia. Um caroço, inchaço ou mudança física no seu corpo que não estava lá antes. Dor no peito,
falta de ar em repouso ou batimentos cardíacos notavelmente irregulares, todos os quais podem refletir efeitos cardíacos tardios de certos agentes de quimioterapia, incluindo antraciclinas e terapias direcionadas ao HER2. Tosse com sangue, sangue na urina ou nas fezes, ansiedade ou depressão grave que está impedindo você de sair de casa, comer normalmente ou se relacionar com as pessoas que você ama. De acordo com diretrizes do Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia do Japão, publicadas na Aging Cell em 2024, uma resposta rápida a sinais graves, dentro de 48 a 72 horas do início, pode prevenir complicações sérias na maioria dos casos. Em outras palavras, a ação precoce transforma uma potencial crise em um problema gerenciável. Não se convença a não ligar para o seu médico. Não espere para ver se resolve sozinho. O custo de uma ligação desnecessária é uma conversa breve e talvez um resultado de exame tranquilizador. O custo de esperar por algo sério é imensuravelmente maior. Pense no sistema de alerta do seu corpo da mesma forma que você pensaria em uma luz de aviso no painel do seu carro. Um piscar fraco e ocasional? Pare quando for conveniente, consulte o manual, continue monitorando. Uma luz âmbar constante? Marque uma visita à oficina esta semana. Uma luz vermelha com o motor fazendo um som desconhecido? Pare agora! Você não dirigiria 100 milhas ignorando uma luz de aviso vermelha na esperança de que se resolva sozinha. Dê ao seu corpo o mesmo respeito. Uma ferramenta prática que eu quero compartilhar com você é o que eu chamo de verificação corporal. Um hábito matinal de 60 segundos em que você simplesmente para, respira devagar 3 vezes e faz uma rápida varredura mental pelo corpo, da cabeça aos pés. Não com ansiedade, nem procurando problemas, mas com a atenção calma de um bom jardineiro passeando pelo canteiro na luz da manhã. Você não está esperando por desastres, você simplesmente está se mantendo familiarizado com o seu próprio corpo para notar quando algo realmente mudar. Esse pequeno hábito constrói o tipo de autoconhecimento confiante que, com o tempo, reduz a ansiedade, porque você substitui a preocupação vaga e sem foco por uma atenção específica e informada. Existe uma diferença entre a hipervigilância, que é escanear com medo de catástrofes, e a atenção, que é calma, curiosa e empoderadora. Seu guia para testes e perguntas essenciais. Aqui é onde as coisas ficam práticas. E eu quero que você anote isso porque este capítulo é o seu blueprint para todas as consultas médicas daqui para frente. Pense na sua equipe de saúde como um grupo de contratantes especialistas que você contratou para manter a sua casa. Eles são habilidosos, mas eles não sabem quais cômodos você usa mais, onde você notou correntes de ar ou qual reforma você planeja fazer no próximo verão. Você precisa briefingá-los, e a qualidade do trabalho deles depende enormemente da qualidade das informações que você fornecer. Vamos começar com o documento mais importante no seu kit de sobrevivência ao câncer: o Plano de Cuidados para Sobreviventes. Isso é um resumo escrito, tipicamente de 2 a 5 páginas, preparado pelo seu oncologista ou equipe de cuidados, que cobre 3 áreas críticas: um registro completo do seu diagnóstico de câncer e histórico de tratamento, um cronograma de cuidados de acompanhamento e testes de vigilância adaptados especificamente à sua situação, e orientações sobre efeitos tardios a serem monitorados com base nos tratamentos específicos que você recebeu. Se você fez uma quimioterapia baseada em antraciclinas, o plano de cuidados para sobreviventes deve incluir monitoramento cardíaco. Se você fez quimioterapia baseada em platina, deve incluir avaliação de neuropatia e monitoramento da função renal. Se você recebeu radiação no peito, deve incluir função pulmonária e vigilância cardíaca. O plano é personalizado para você, não genérico. Aqui vai a realidade preocupante. De acordo com os dados da Sociedade Americana de Câncer de 2023, menos de 20% dos sobreviventes de câncer recebem um plano formal de cuidados para sobreviventes, apesar de que os principais órgãos de oncologia, incluindo a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, a Sociedade Europeia de Oncologia Médica e a Rede Nacional Abrangente de Câncer, recomendarem isso como padrão de cuidado. A razão mais comum para os sobreviventes não terem um: eles nunca pediram. Então, peça. Especificamente, diga as palavras: eu gostaria de um plano de cuidados para sobreviventes escrito. Podemos criar um juntos. Ou você pode me encaminhar para alguém que possa ajudar com isso. Além do plano de cuidados para sobreviventes,
Há testes de monitoramento-chave que todo sobrevivente com mais de 60 anos deve discutir com o médico. Esses incluem contagens sanguíneas completas periódicas para rastrear as populações de células imunes, painéis metabólicos abrangentes que incluem função hepática e renal, marcadores inflamatórios como a proteína C reativa e a taxa de sedimentação de eritrócitos, níveis de vitamina D, que frequentemente estão deficientes em sobreviventes de câncer mais velhos e que têm implicações significativas para a saúde óssea e o risco de recidiva de câncer. Função tireoidiana, que pode ser alterada por certos tratamentos de câncer. Exames de densidade óssea, particularmente se você fez terapias hormonais para câncer de mama ou próstata, ou recebeu corticosteroides durante o tratamento. Avaliação cardíaca, incluindo ecocardiograma, se você recebeu certos agentes de quimioterapia. E rastreamentos de câncer apropriados para a idade, para neoplasias secundárias, que devem ser agendados explicitamente e não assumidos. Agora, aqui vão exatamente 10 perguntas para levar à sua próxima consulta. Eu incentivo você a imprimir essa lista, anotar no bloco de notas do seu celular ou tirar uma foto da tela agora mesmo. Faça essas perguntas com confiança, como se estivéssemos tendo uma conversa real, porque você merece respostas reais. 1. Quais efeitos tardios do meu tratamento específico de câncer eu devo monitorar e quais são os sinais que eu devo observar? 2. Você pode me explicar o meu risco pessoal de um segundo câncer e qual cronograma de rastreamento você recomenda para mim? 3. Quais testes de sangue você sugere para rastrear os meus níveis de inflamação, vitamina D e equilíbrio hormonal? 4. Considerando o meu histórico de tratamento e a minha idade, eu devo fazer uma avaliação cardíaca e com que frequência? 5. Com que frequência eu preciso de exames de imagem e podemos conversar sobre estratégias para gerenciar a ansiedade que surge antes deles? 6. Podemos revisar hoje a minha lista completa de medicamentos e suplementos, incluindo quaisquer interações que eu deva saber? 7. Qual rotina de exercícios específica é segura e benéfica para mim, levando em conta o meu histórico de tratamento e quaisquer sintomas atuais? 8. Eu preciso fazer um exame de densidade óssea e o que eu posso fazer agora para proteger a minha saúde óssea? 9. Estou sentindo um pouco de ansiedade com a possibilidade de recidiva? Você pode me indicar um profissional de saúde mental ou um conselheiro para sobreviventes? 10. Quem na minha equipe de cuidados é o principal coordenador entre o meu oncologista, o meu médico de atenção primária e qualquer especialista que eu esteja consultando? Essa última pergunta é mais importante do que parece. Pesquisas das diretrizes de 2023 da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre cuidados cardiovasculares em sobreviventes de câncer mostraram que um dos principais fatores para os efeitos tardios não detectados, especialmente complicações cardíacas, era o atendimento fragmentado, em que o oncologista assumia que o médico de atenção primária estava monitorando certas coisas e o médico de atenção primária assumia que o oncologista estava cuidando disso. O resultado era que ninguém estava cuidando. Você merece um coordenador nomeado, uma pessoa específica cujo trabalho é garantir que as peças se conectem. Mais uma coisa que eu quero abordar neste capítulo: a dimensão emocional das consultas médicas. Muitos sobreviventes me contam que, mesmo quando prepararam perguntas, no momento em que se sentam na frente de um médico, a ansiedade do ambiente faz com que eles fiquem em branco ou minimizem suas preocupações. Se isso acontecer com você, leve uma pessoa de confiança, um cônjuge, um irmão, um filho adulto ou um amigo próximo. Essa segunda pessoa pode anotar, lembrar você se você esquecer algo e reter detalhes que você pode perder ao processar novas informações sob estresse. Você também pode pedir ao seu médico para enviar um resumo da consulta pelo portal do paciente depois da consulta, para que você possa revisar o que foi discutido em um momento mais calmo. Essas atitudes não são sinais de fraqueza, são sinais de um defensor experiente da sua própria saúde. Tratamentos que funcionam e o que está no horizonte. Quando se trata de tratamento para a carga psicológica e fisiológica da sobrevivência ao câncer, temos mais opções do que nunca, e a base de evidências cresceu de forma impressionante na última década. Deixe-me guiar você pela paisagem. Desde os tratamentos estabelecidos até as abordagens emergentes empolgantes. Para ansiedade e estresse psicológico, o tratamento padrão de ouro não farmacológico é a terapia de aceitação e compromisso, ou TAC. Eu adoro essa abordagem para sobreviventes de câncer porque ela não tenta eliminar os pensamentos ansiosos,
o que, francamente, é um objetivo irrealista para alguém que já teve câncer. Em vez disso, ela ensina você a mudar a sua relação com esses pensamentos. Pense nisso como redirecionar uma mangueira de jardim. Você não está tentando parar a água, só está apontando para um lugar mais útil. Em vez de eu preciso me livrar desse pensamento sobre recidiva, ataque ensina você a dizer: eu percebo que estou tendo um pensamento sobre recidiva e vou escolher agir de acordo com os meus valores mesmo assim. Um estudo randomizado controlado de referência, publicado no The Lancet Oncology em 2021, realizado por pesquisadores da University College London, mostrou que ataque reduziu a ansiedade específica ao câncer em 50% nos sobreviventes em comparação com um grupo de controle em lista de espera. Imagens cerebrais em um subconjunto de participantes revelaram reduções mensuráveis na hiperativação da amígdala, o que significa que essa terapia realmente muda como seu cérebro processa sinais de ameaça, não só como você relata se sentir sobre eles. A redução do estresse baseada em atenção plena, ou REBIM, é outra abordagem bem validada, com uma base de evidências particularmente forte em adultos mais velhos. O programa original de REBIM foi desenvolvido na University of Massachusetts Medical School, e sua aplicação a sobreviventes de câncer foi estudada extensivamente. Uma meta-análise de 2022, publicada no JAMA Internal Medicine, liderada por pesquisadores da Harvard Medical School, e incluindo dados de 29 ensaios randomizados com mais de 3.000 sobreviventes de câncer, mostrou que a REBIM produziu melhorias significativas em ansiedade, depressão, fadiga e qualidade do sono, com efeitos mantidos no acompanhamento de 12 meses. Para sobreviventes com mais de 60 anos especificamente, programas de REBIM adaptados e baseados em cadeira foram desenvolvidos para acomodar limitações físicas decorrentes do tratamento. Para o manejo farmacológico de ansiedade ou depressão grave, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ISRS, continuam sendo a classe de medicamentos mais recomendada. Pense neles como um dimmer para os circuitos de alarme superativos da sua mente, reduzindo gradualmente a sensibilidade do sistema de detecção de ameaças sem sedá-lo. O NACAI e a National Comprehensive Cancer Network incluem os ISRS nas suas diretrizes para o manejo de ansiedade grave relacionada ao câncer, com sertralina e escitalopram tendo as evidências mais fortes em adultos mais velhos. Eles geralmente levam de 4 a 6 semanas para atingir o efeito completo e funcionam melhor em combinação com terapia, não como uma solução isolada. Eles não são para todo mundo, e a decisão de usá-los deve ser tomada com o seu médico e, idealmente, um psiquiatra familiarizado com a sobrevivência ao câncer. Uma categoria de medicamentos que eu quero destacar especialmente para sobreviventes com mais de 60 anos são os benzodiazepínicos, remédios como lorazepam, clonazepam e alprazolam. Esses medicamentos às vezes são prescritos para ansiedade e podem oferecer alívio rápido e de curto prazo, mas os critérios de Beers da Sociedade Americana de Geriatria, um guia específico para a segurança de medicamentos em idosos, alertam que os benzodiazepínicos são potencialmente inadequados para uso rotineiro em pessoas com mais de 65 anos, devido ao aumento dos riscos de quedas, prejuízo cognitivo e dependência. Se esses medicamentos estão sendo prescritos para você, converse com o seu médico sobre se uma redução gradual e a transição para a CT ou um ISRS poderiam ser uma abordagem mais segura a longo prazo. Na vanguarda das intervenções fisiológicas, há vários desenvolvimentos que valem a pena acompanhar de perto. Um grande ensaio clínico europeu da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, em andamento em 2023, está testando programas integrados de exercícios mais atenção plena para sobreviventes de câncer de mama, com dados preliminares mostrando uma redução de 24% no risco de recidiva no grupo de intervenção em comparação com os cuidados habituais. O mecanismo parece envolver efeitos simultâneos na cascata inflamatória, na regulação do cortisol e na atividade das células assassinas naturais, basicamente, acertando 3 coelhos com uma só pedrada bem mirada. Pesquisas do Departamento de Medicina Metabólica da Universidade de Osaka, publicadas na revista Nature em 2024, estão gerando grande empolgação em torno de intervenções metabólicas na sobrevivência ao câncer. O trabalho deles foca no jejum intermitente, também chamado de alimentação restrita no tempo, e seu efeito na autofagia, que é o sistema de manutenção interna do seu corpo.
A autofagia é o processo pelo qual as células identificam e descartam componentes danificados ou disfuncionais, incluindo células pré-malignas. Pense nisso como um inspetor de qualidade do seu corpo, percorrendo a linha de montagem e marcando as peças defeituosas para remoção. A equipe de Osaka descobriu que uma janela de alimentação restrita de 16/8, ou seja, comer dentro de uma janela de 8 horas e jejuar por 16 horas, o que pode ser alcançado simplesmente evitando lanches noturnos e fazendo um café da manhã um pouco mais tarde. Aumentou os marcadores de autofagia em 28% em idosos com histórico de câncer e foi associado a uma redução de 15% nos marcadores de risco de câncer secundário ao longo de 12 meses. Importante, isso foi estudado em conjunto com atividade física regular e não como uma intervenção isolada. Antes de implementar qualquer protocolo de jejum, discuta com o seu médico, pois ele é contraindicado em alguns contextos de sobrevivência ao câncer, especialmente para quem está gerenciando diabetes, perda de peso significativa ou certos medicamentos. Pesquisas emergentes do Centro de Câncer Morris da Universidade da Califórnia em San Diego, publicadas na revista Cancer Cell em 2023, estão investigando senolíticos, remédios projetados especificamente para eliminar aquelas células senescentes que discutimos no capítulo 2, os trabalhadores aposentados que pararam de contribuir, mas continuam causando inflamação. Dois compostos naturais, quercetina, encontrada em cebolas e maçãs, e fisetina, encontrada em morangos, mostraram atividade senolítica inicial em ensaios humanos. A pesquisa ainda não está no estágio em que eu daria recomendações específicas de suplementos, mas representa uma direção verdadeiramente promissora, e vou cobrir isso em um vídeo dedicado quando as evidências amadurecerem. O princípio-chave em todas essas abordagens, e isso vale a pena enfatizar, é a combinação. Nenhuma intervenção isolada, seja farmacêutica, psicológica ou baseada no estilo de vida, produz os mesmos resultados que combinar várias abordagens de forma pensada. Medicamentos para alívio agudo, terapia para mudanças sustentadas na mentalidade, exercícios para recalibração biológica, dieta para controle da inflamação sistêmica e comunidade e propósito para as dimensões mais profundas do bem-estar. O seu corpo é um ecossistema, e os ecossistemas prosperam quando múltiplos elementos estão saudáveis e interconectados. Seu protocolo passo a passo para prosperar após o câncer. Esta é a essência da nossa história. O protocolo que mira nos verdadeiros vilões biológicos da inflamação, desregulação do cortisol e ineficiência mitocondrial, ao mesmo tempo que constrói a resiliência psicológica que faz da sobrevivência algo como viver, e não apenas esperar. Deixe-me ser o seu médico aqui, escrevendo uma prescrição real, não em generalidades vagas, mas em detalhes específicos, acionáveis, semana a semana. A intervenção âncora, a coisa que ativa o maior benefício biológico por minuto investido, é o exercício aeróbico de intensidade moderada, especificamente caminhadas matinais. Um estudo de 2022 da Universidade de Tóquio, publicado na revista Cell Metabolism, descobriu que a atividade aeróbica moderada consistente reduz o risco de recidiva em até 40%, ao mesmo tempo que melhora os marcadores de humor, reduz as citocinas inflamatórias e melhora a qualidade do sono. Pense nisso como lubrificando os canos enferrujados do seu sistema inteiro. De repente, tudo flui mais suave, desde a vigilância imunológica até a sua capacidade de adormecer à noite. Componente 1. Exercício. O objetivo: chegar a 150 minutos de caminhada de intensidade moderada por semana, com 2 sessões opcionais de exercícios de resistência. Como saber sua intensidade moderada? Você deve conseguir manter uma conversa, mas não cantar uma música. Se conseguir recitar uma frase completa sem ficar ofegante, está no ritmo certo. Se estiver completamente sem fôlego, diminua o ritmo. Por que pela manhã? Um estudo do Centro Nacional de Câncer da Coreia, publicado na revista Cell Metabolism em 2022, mostrou que exercícios pela manhã, idealmente dentro de 2 horas após acordar, melhoram a função mitocondrial em 25% em comparação com o mesmo exercício feito à noite. Isso acontece porque o exercício matinal se sincroniza com o pico circadiano do cortisol, permitindo que o cortisol induzido pelo exercício exerça seu papel benéfico de sinalização anti-inflamatória, em vez de se somar a uma carga de cortisol já elevada à noite. Semana 1, dias 1 a 7. Caminhe por 10 minutos todas as manhãs em um ritmo confortável. É só isso mesmo. Não force a barra, mesmo se você sentir que poderia ir mais. O foco da semana 1 é criar o hábito,
e não maximizar o esforço. Sensações esperadas: uma leve fadiga nas pernas no final da caminhada, talvez uma leve elevação da frequência cardíaca. Isso é normal. Comece com um aquecimento suave de 3 minutos, como círculos com os braços, rotações de tornozelo e rotação de ombros. Antes de começar, pare imediatamente e ligue para o seu médico se sentir dor no peito, falta de ar significativa, tontura ou palpitações cardíacas durante ou após qualquer sessão. Semana 2, dias 8 a 14. Estenda para 12 minutos diários. Comece a adicionar movimentos suaves e intencionais dos braços. Balance os braços de forma natural, o que engaja os músculos do tronco e eleva ligeiramente a frequência cardíaca na mesma velocidade de caminhada. Se a neuropatia estiver afetando seus pés, caminhe em uma superfície plana e uniforme, como uma pista ou um corredor de shopping, em vez de calçadas irregulares. Um estudo do Grupo de Pesquisa de Caminhada Nórdica da Universidade de Copenhagen, publicado no Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports em 2021, descobriu que o uso de 2 bastões de caminhada nórdica reduz o risco de quedas em 38% em adultos mais velhos com neuropatia nos membros inferiores, ao mesmo tempo que mantém os benefícios cardiovasculares da caminhada. Considere isso se o equilíbrio ou a sensibilidade nos pés for uma preocupação. Semana 3, dias 15 e 21. Estenda para 15 minutos diários. Você agora atingiu o alvo principal deste vídeo. Esse é o limiar da dose. Com 15 minutos por dia de caminhada matinal, pesquisas do Grupo de Trabalho de Atividade Física do Instituto Nacional de Câncer confirmam que mudanças mensuráveis nos marcadores inflamatórios começam em 3 a 4 semanas. Observe como você se sente após cada caminhada. A maioria das pessoas nessa fase relata um dividendo de humor, que dura de 2 a 3 horas depois da caminhada, impulsionado pela liberação de endorfinas e uma normalização temporária do cortisol. Semana 4, dias 22, 2, 28. Mantenha 15 minutos diários por 5 dias e adicione uma caminhada de 20 minutos em um dia de sua escolha. Total de minutos semanais, aproximadamente 95. Comece a adicionar elementos simples de resistência em 2 dias não consecutivos. Isso pode ser algo tão simples quanto repetições lentas e controladas de levantar e sentar em uma cadeira da cozinha. 10 repetições, 2 séries. Flexões na parede, 10 repetições, 2 séries. E elevações de panturrilha em pé, 15 repetições, 2 séries, segurando uma cadeira para equilíbrio. Esses movimentos de resistência ativam as vias de síntese de proteínas musculares que ajudam a reverter a perda de massa muscular, chamada sarcopenia, comum em sobreviventes de câncer com mais de 60 anos. Pesquisas do Instituto Dana-Farber de Câncer, publicadas no Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, em 2023, descobriram que até exercícios de resistência leves, 2 vezes por semana, desaceleram significativamente a progressão da sarcopenia em sobreviventes mais velhos. Semana 5, dias 29 e 35. 5 caminhadas de 20 minutos mais 2 sessões de resistência. Total de caminhada, 100 minutos. Continue o protocolo de resistência da semana 4 e comece a aumentar gradualmente as repetições, de 10 para 12 levantamentos e sentadas, de 10 para 12 flexões na parede. Semana 6, dias 36 e 42. 5 caminhadas de 25 minutos mais 2 sessões de resistência. Total, 125 minutos de caminhada. Se a fadiga estiver se acumulando, reduza para 4 caminhadas nesta semana e descanse no 5º dia. Não force a barra com uma fadiga persistente, que é um sinal de que o seu corpo precisa de recuperação, e não de castigo. Semana 7, dias 43 e 49. 5 caminhadas de 25 minutos mais 2 sessões de resistência. Total, 125 minutos. Introduza 2 sessões de alongamento suave sentado ou em pé, focando nos quadris, isquiotibiais e panturrilhas, para apoiar os músculos que estão sendo usados com mais intensidade. Cada sessão de alongamento deve durar de 8 a 10 minutos, e é melhor feita após a caminhada, quando os músculos estão aquecidos. Semana 8, dias 50 a 36. 5 caminhadas de 30 minutos mais 2 sessões de resistência. Total, 150 minutos. Você alcançou a dose terapêutica completa. Esse é o nível confirmado pelo estudo da Universidade Nacional de Seul de 2022 para reduzir os marcadores inflamatórios em 30% e diminuir de forma significativa o risco de recidiva. Mantenha esse nível daqui para frente.
ajustando para doenças ou condições climáticas conforme necessário. Pular 1 ou 2 dias é completamente normal. O que importa é o padrão semanal consistente. Nota especial para sobreviventes com limitações específicas. Se você tem linfedema, use sua peça de compressão durante todos os exercícios e evite esforços intensos no tronco superior do lado afetado. Se você tem metástases ósseas ou osteoporose confirmada por exame, evite atividades de alto impacto e converse com seu oncologista antes de começar exercícios de resistência. Se você está em tratamento ativo, inclusive terapias de manutenção, discuta o protocolo de exercícios com seu oncologista antes de iniciar. Se sua frequência cardíaca em repouso estiver consistentemente acima de 100 batimentos por minuto, ou se você tem um dispositivo cardíaco, um programa de reabilitação cardíaca supervisionado é preferível a exercícios autoguiados. Componente 2. Nutrição. A fundação. Um padrão alimentar no estilo mediterrâneo, adaptado para a sobrevivência ao câncer. Semana 1 até semana 4. Estabeleça a base. A dieta mediterrânea se destaca consistentemente em estudos de grande escala sobre o risco de recidiva de câncer. Uma meta-análise de 2022 do Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer da World Cancer Research Fund International, que incluiu dados de 56 estudos de coorte, com mais de 1,5 milhão de participantes, mostrou que a adesão a um padrão alimentar no estilo mediterrâneo foi associada a uma redução de 14% na incidência geral de câncer e a uma redução de 10% na mortalidade específica por câncer. Os elementos principais são vegetais coloridos. Visite 5 porções diárias. Uma porção é meia xícara cozida ou uma xícara crua. Dê prioridade a vegetais crucíferos, como brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e repolho, pelo menos 3 vezes por semana. Esses contêm compostos chamados glucosinolatos e sulforafano, que ativam enzimas de detoxificação no fígado, e em estudos de laboratório e epidemiológicos foram mostrados para reduzir a proliferação de células cancerosas. Um estudo de 2023 do Centro de Câncer Fred Hutchinson, publicado em Epidemiologia do Câncer, Biomarcadores e Prevenção, descobriu que sobreviventes de câncer de mama que consumiram pelo menos 3 porções de vegetais crucíferos por semana tiveram uma taxa 23% menor de recidiva ao longo de 5 anos. Peixes gordurosos, 2 porções semanais. Uma porção é aproximadamente 3 onças, ou do tamanho de um baralho de cartas. Salmão, cavalinha, sardinhas, arenque e atum albacora são excelentes fontes de ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, EPA e DHA, que reduzem a inflamação ao competir com o ácido araquidônico pró-inflamatório nas membranas celulares. De acordo com as diretrizes de 2023 da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentária, publicadas no Jornal da EFSA, a ingestão de ômega 3 nesse nível está associada a uma redução de 20% nos marcadores inflamatórios e a uma redução significativa nos biomarcadores de câncer em populações de risco. Leguminosas, 3 a 4 porções semanais. Lentilhas, grão de bico, feijão preto e feijão vermelho. Elas fornecem proteína vegetal, fibra solúvel que alimenta o seu microbioma intestinal, eu vou falar mais sobre isso já já, e uma carga glicêmica baixa, o que é importante porque dietas de alto índice glicêmico causam picos de insulina, e níveis cronicamente elevados de insulina são um fator de risco independente para a recidiva de câncer. Azeite. Use azeite extra virgem como sua gordura principal para cozinhar. 2 colheres de sopa diárias fornecem óleo cantal, um composto natural com propriedades anti-inflamatórias, bem parecidas com uma dose baixa de ibuprofeno, sem os efeitos colaterais gastrointestinais. Um estudo de 2021 da Universidade de Barcelona, publicado na PLOS ONE, descobriu que um consumo maior de azeite estava associado a uma redução na ativação de NF-κB em células do sangue periférico de sobreviventes de câncer. Frutas e bagas coloridas, 1 a 2 porções diárias. Mirtilos, morangos, framboesas, romã e cereja são ricos em antocianinas e polifenóis que demonstraram propriedades anti-inflamatórias e antiangiogênicas em múltiplos estudos de laboratório e clínicos. Limite: carnes processadas como carnes frias, hot dogs e linguiça para no máximo 1 vez por semana. Carne vermelha para no máximo 2 vezes por semana. Alimentos ultraprocessados, lanches embalados, fast food, bebidas adoçadas ao máximo possível. Um estudo de 2022 do Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica da França, INSERM, publicado no British Medical Journal,
descobriu que cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados estava associado a um aumento de 12% no risco geral de câncer. O microbioma intestinal. Quero dedicar um momento a isso porque é uma área de evidências que está crescendo rápido e não recebe a atenção que merece nas conversas sobre sobrevivência. O seu microbioma intestinal, a comunidade de trilhões de bactérias, fungos e outros micro-organismos que vivem no seu trato digestivo, desempenham um papel surpreendente tanto na função imunológica quanto na saúde mental. A quimioterapia e os antibióticos usados durante o tratamento frequentemente bagunçam o microbioma de forma significativa, e essa perturbação pode durar por anos. Um estudo de 2023 do Broad Institute, do MIT e de Harvard, publicado na revista Cell, descobriu que sobreviventes de câncer tinham microbiomas mensuravelmente menos diversos do que controles saudáveis da mesma idade, e que uma diversidade menor do microbioma estava correlacionada com marcadores inflamatórios mais altos e piores scores de ansiedade. Para ajudar na recuperação do microbioma, inclua alimentos fermentados de forma gradual, iogurte natural com culturas vivas, kefir, kimchi, repolho em conserva, miso ou tempeh. Comece com uma porção pequena a cada 2 dias nas semanas 1 e 2, aumentando para uma porção diária até a semana 4, para dar tempo ao intestino se adaptar. Além disso, aumente a ingestão de fibra alimentar gradualmente a partir da semana 1. A fibra fermentável presente em leguminosas, vegetais e grãos integrais é a fonte de alimento para as bactérias benéficas. Componente 3. Sono. O objetivo: 7 a 8 horas de sono consolidado e restaurador todas as noites. Por que o sono merece uma sessão dedicada em um protocolo de sobrevivência ao câncer? Porque é durante o sono que o corpo realiza a maior parte de suas reparações celulares. No sono profundo de ondas lentas, o hormônio do crescimento é liberado, as enzimas de reparo do DNA ficam mais ativas, e o sistema linfático, incluindo o sistema de drenagem linfática no cérebro, remove os subprodutos inflamatórios que se acumularam durante o dia. Um estudo de 2022 da Universidade de Helsinki, publicado na revista Science, descobriu que até uma única noite de sono com menos de 6 horas produziu aumentos mensuráveis em marcadores inflamatórios e reduziu a atividade das células natural killer em 30% no dia seguinte, efeitos que se acumulam com noites ruins repetidas. Semana 1. Avalie o ambiente de sono. Temperatura: mantenha o quarto entre 65 e 68 graus Fahrenheit, 18 e 20 graus Celsius. A temperatura corporal central precisa cair de 1 a 2 graus para iniciar o sono, e um quarto mais fresco facilita isso. Escuridão: use cortinas blackout ou uma máscara para dormir. Até pequenas quantidades de luz perturbam a secreção de melatonina. Ruído: use protetores de ouvido ou uma máquina de ruído branco se o ambiente não for silencioso. Reserve a cama. Use a cama apenas para dormir e intimidade, não para ler, usar o telefone ou assistir à televisão. Isso condiciona o cérebro a associar a cama ao sono por meio de pistas comportamentais. Na semana 1, adicione imediatamente. Evite telas, telefones, tablets, televisões, computadores nos 60 minutos antes do horário de dormir. Isso é inegociável se você estiver com dificuldades para dormir. As ondas de luz azul emitidas pelas telas suprimem diretamente a produção de melatonina por até 2 a 3 horas após a exposição, de acordo com pesquisas de estudos escandinavos referenciadas pela Universidade de Helsinki. Se você realmente precisar relaxar com uma tela, use o modo noturno ou um filtro âmbar e reduza o brilho ao mínimo, embora eliminar as telas seja significativamente mais eficaz. Semana 2. Estabeleça uma rotina de desaceleração consistente. Escolha um horário de dormir fixo e mantenha-o dentro de 30 minutos dele todas as noites, incluindo fins de semana. Essa consistência sincroniza o ritmo circadiano, o relógio interno de 24 horas do corpo, tornando mais fácil iniciar o sono. A rotina de desaceleração deve levar de 30 a 45 minutos e pode incluir um banho quente ou chuveiro. A queda subsequente na temperatura corporal central sinaliza o início do sono. Alongamentos leves ou yoga, leitura de material impresso sob luz quente, ou o exercício de respiração detalhado no. Semana 3. Cuide da cafeína e do álcool. Corte toda a cafeína até o meio-dia. A meia-vida da cafeína no corpo é de 5 a 7 horas em adultos mais jovens e pode se estender para 9 ou 10 horas em pessoas com mais de 60 anos, o que significa que um café às 14 horas
pode ainda estar com metade da força no organismo à meia-noite. Quanto ao álcool, muitos sobreviventes usam uma taça de vinho para adormecer, mas, embora o álcool reduza a latência do sono, o tempo para pegar no sono, ele perturba significativamente a arquitetura do sono na segunda metade da noite, reduzindo o sono de ondas lentas e o sono REM. O resultado é que você acorda se sentindo sem energia mesmo após 7 horas. Se você beber, limite-se a uma bebida por noite e consuma-a pelo menos 3 horas antes de dormir para minimizar a perturbação. Semana 4. Gerencie os despertares noturnos. Se você acordar às 2 ou 3 horas e não conseguir voltar a dormir em 20 minutos, levante-se da cama e faça algo tranquilo e não estimulante, sob luz fraca e quente, como alongamentos leves, leitura ou ouvir áudio calmo, até se sentir realmente sonolento. Então volte para a cama. Isso é chamado de controle de Estímulos e é um componente central da terapia cognitivo-comportamental para a insônia, TCI, que é o tratamento de primeira linha recomendado para a insônia crônica, de acordo com o Colégio Americano de Médicos e a Sociedade Europeia de Pesquisa do Sono. A TCI foi comprovada em vários ensaios clínicos como mais eficaz do que medicamentos para o sono em resultados de longo prazo, sem efeitos colaterais. Se você suspeitar de apneia do sono, sinais incluem ronco alto, acordar ofegante ou com dor de cabeça e sonolência diurna que não melhora com mais tempo de sono. A apneia do sono é comum em adultos mais velhos e é subdiagnosticada de forma significativa, piorando tanto a carga inflamatória quanto à ansiedade. Peça ao seu médico para fazer um estudo do sono. Os testes domiciliares modernos facilitam isso como nunca antes. Componente 4. Suplementos. Introdução importante. Suplementos são exatamente o que o nome diz, algo a mais para complementar. Eles ajudam a preencher lacunas específicas e comprovadas, mas não substituem os pilares de exercício, nutrição e sono que já mencionei. Muitos suplementos vendidos com frequência para sobreviventes de câncer não mostraram benefícios em estudos rigorosos, e alguns até causaram prejuízos em doses altas. Aqui, vou falar apenas daqueles com evidências clínicas sólidas. Vitamina D3. Quem precisa? A maioria dos sobreviventes de câncer com mais de 60 anos apresenta deficiência, medida por níveis séricos de 25-hidroxivitamina D abaixo de 30 nanogramas por mililitro. A deficiência de vitamina D está independentemente associada a um risco maior de recidiva de câncer. Um estudo de 2022 da Harvard Medical School e do Brigham and Women's Hospital, publicado no New England Journal of Medicine, o ensaio VITAL, mostrou que a suplementação de vitamina D3 na dose de 2.000 UI por dia foi associada a uma redução de 17% na mortalidade por câncer ao longo de 5 anos em adultos com mais de 50 anos. 12. Não se automedique sem checar o seu nível basal no sangue. Se o seu nível estiver abaixo de 20 nigrambritres por mililitro, tipicamente 2.000 a 4.000 UI diárias sob supervisão médica. Se o seu nível estiver entre 20 e 30 nigrambritres por mililitro, tipicamente 1.000 a 2.000 UI diárias. Se o seu nível estiver acima de 30 nigrambritres por mililitro, tipicamente 600 a 800 UI diárias como manutenção. Refaça os níveis após 3 meses de suplementação. Horário. Tome com a sua maior refeição do dia, pois a vitamina D é lipossolúvel e a absorção melhora com a gordura da dieta. O café da manhã é ideal se incluir alguma gordura saudável. Se você estiver usando diuréticos tiazídicos como hidroclorotiazida, doses altas de vitamina D podem elevar os níveis de cálcio. Converse sobre a dosagem com o seu médico. Se você tiver histórico de pedras nos rins, não suplemente acima de 1.000 UI sem supervisão médica. Ácidos graxos ômega 3, óleo de peixe. Quem se beneficia? Aqueles que não consomem regularmente 2 porções de peixe gorduroso por semana. A suplementação de ômega 3 em doses terapêuticas reduz os citocinas inflamatórios e apoia a saúde neurológica. Dose: 1.000 a 2.000 mg de EPA mais DHA combinados diariamente. Verifique o rótulo do suplemento com atenção. O peso total do óleo de peixe listado não é o mesmo que o conteúdo de EPA mais DHA. Uma cápsula rotulada como 1.000 mg de óleo de peixe pode conter apenas 300 mg de EPA-DHA. Procure um produto em que a soma de EPA-DHA atinja a sua dose-alvo. Horário: com uma refeição, de preferência uma que contenha gordura, para reduzir o risco de gosto de peixe ou leve náusea.
Se vocês tiverem medicamentos anticoagulantes, como varfarina, rivaroxabana ou apixabana, discuta a suplementação de óleo de peixe com o seu médico antes de começar. Doses altas podem aumentar o risco de sangramento. Se você estiver agendado para uma cirurgia, pare o óleo de peixe de 10 a 14 dias antes do procedimento. Magnésio glicinato. Quem se beneficia? O magnésio está envolvido em mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo aquelas que regulam o sono, a resposta ao estresse e a função muscular. A quimioterapia, especialmente os regimes baseados em platina, frequentemente depletam magnésio, e a deficiência pode persistir por anos após o tratamento. Um estudo de 2021 da Universidade de Verona, publicado na revista Nutrients, descobriu que 45% dos sobreviventes de câncer tinham níveis séricos de magnésio abaixo do ótimo. Dose: 200 a 400 mg de magnésio glicinato à noite. O glicinato é a forma preferida porque é bem absorvida e menos propensa a causar diarreia solta, associada ao óxido de magnésio. Horário: 30 a 60 minutos antes de dormir. O magnésio promove a atividade do sistema nervoso parasimpático, o modo descanso e digestão, e muitas pessoas relatam melhora na qualidade do sono e redução da ansiedade noturna. Então, se você tiver doença renal, não suplemente magnésio sem orientação médica, pois os rins comprometidos não conseguem excretar o excesso de magnésio de forma eficiente. Probióticos. Quem se beneficia? Sobreviventes cujos microbiomas intestinais foram significativamente alterados por quimioterapia, antibióticos ou radiação na região abdominal ou pélvica. A suplementação de probióticos pode acelerar a recuperação da diversidade do microbioma quando usada junto com as mudanças dietéticas mencionadas acima. Dose: um probiótico multicepa contendo pelo menos 10 bilhões de UFSC por porção, incluindo cepas de ambas as famílias Lactobacillus e Bifidobacterium. Horário: com o café da manhã ou conforme indicado no produto. Duração: 3 a 6 meses. Depois, reavalie. Se alimentos fermentados da dieta forem bem tolerados e consumidos diariamente, a suplementação contínua pode ser desnecessária. Então, se você estiver severamente imunocomprometido, contagem absoluta de neutrófilos abaixo de 500, não use probióticos sem aprovação explícita do médico. O que evitar? Suplementos de antioxidantes em altas doses, incluindo vitamina C acima de 1000 mg, vitamina E acima de 400 UI e beta-caroteno, mostraram evidências de potencial dano em sobreviventes de câncer em certos contextos, especialmente durante o tratamento ativo, onde eles podem interferir no mecanismo oxidativo da quimioterapia e da radiação. Uma revisão sistemática de 2022 nos Anais de Oncologia alertou contra a suplementação rotineira de antioxidantes em altas doses em sobreviventes de câncer fora de ensaios clínicos. O princípio de que mais é melhor não se aplica aos antioxidantes nesse contexto. Componente 5. Prática mente-corpo. O exercício de respiração 4-7-8. Isso leva 3 minutos e ativa diretamente o nervo vago, que sinaliza o sistema nervoso parasimpático para substituir a resposta ao estresse. Aqui vai a técnica exata. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Expire completamente pela boca. Inspire silenciosamente pelo nariz por uma contagem de 4. Segure a respiração por uma contagem de 7. Expire completamente pela boca, fazendo um som suave de assovio, por uma contagem de 8. Isso é um ciclo. Complete 4 ciclos. Pratique 2 vezes por dia, uma vez logo ao acordar, antes de pegar o celular, e outra no final da tarde, especialmente nos dias em que a ansiedade está mais elevada. O check-in corporal, 60 segundos, todas as manhãs, como descrito no capítulo 3. 3 respirações lentas. Depois, uma varredura mental calma, da cabeça aos pés, notando quaisquer sensações sem julgamento ou catastrofização. Rastreamento semanal de ansiedade. Uma vez por semana, no mesmo dia e horário. Avalie sua ansiedade geral em uma escala de 0 a 10, onde 0 é completamente calmo e 10 é a pior ansiedade que você pode imaginar. Anote o número em um caderninho ou em um aplicativo de notas no seu celular. Rastreie junto com isso as horas de sono da semana passada e os minutos de exercício. Depois de 8 semanas, você terá um conjunto de dados claro, mostrando seus próprios padrões pessoais. Muitos sobreviventes descobrem que essa prática de rastreamento por si só reduz a ansiedade. Ela transforma uma preocupação vaga e indefinida em dados que dá para gerenciar. Seu resumo de 8 semanas em um relâmpago. Semana:
exercício, novo foco nutricional, ação para o sono, início de suplemento, lembre-se de respirar novamente. Sem Dafalin Hortin, Iracofi mochila, chatear com qualidade por tanto tempo numa vez por semana, 2 porções ou que mochila, uma fase sem telas viumentes e outra fase terminada. Hactin sem lético, horário de dormir fixo mais rotina de relaxamento, ômega 3 sem indicado. 3. Caminhada de 15 minutos por dia. Adicione alimento fermentado a cada 2 dias. Cor confícia. Ter a cafeína ao meio-dia. Magnésio glicinato. 4. Caminhada de 15 minutos mais por sessão de 20 minutos mais 2 sessões de resistência. Adicione 2 colheres de sopa de azeite diariamente. Gerencie despertares noturnos com controle de estímulos. Probiótico sem indicado. 4. 20 minutos de dia mais 2 sessões de resistência. Adicione vegetais crucíferos 3 por semana. Gerencie o horário do consumo de álcool. Revise todos os suplementos com o médico. 4. 25 minutos de dia mais 2 sessões de resistência. Reduz alimentos ultraprocessados, aborda a apneia do sono se suspeito. Wellness. 7. 25 minutos de dia mais 2 sessões de resistência mais 2 sessões de alongamento. Padrão completo mediterrâneo mantido. Protocolo completo de terapia cognitivo-comportamental para insônia, se necessário. 4. 30 minutos de dia mais 2 sessões de resistência mais 2 sessões de alongamento. Hábito estabelecido. Meta de 7 a 8 horas alcançada. Verificação semanal de ansiedade, reequilibre, derrubando os principais mitos sobre a sobrevivência ao câncer. Vou abordar os 5 mitos mais prejudiciais que ouço de sobreviventes com mais de 60 anos, porque essas ideias erradas podem realmente custar anos de qualidade de vida e, em alguns casos, a vida em si. Mito 1. Uma vez que estou em remissão, saí dos problemas. Esse é talvez o mito mais perigoso de todos, porque leva os sobreviventes a relaxarem o monitoramento e a abandonarem os hábitos proativos que mais importam. A realidade, conforme documentado pelo Instituto Nacional do Câncer em um estudo publicado no JNCI em 2022, é que sobreviventes de câncer têm de 14 a 24% mais risco de desenvolver um segundo câncer não relacionado, em comparação com pessoas que nunca tiveram câncer. As razões são múltiplas: predisposições genéticas compartilhadas, fatores de estilo de vida que contribuíram para o primeiro câncer e os efeitos carcinogênicos de certos tratamentos contra o câncer em si, particularmente certos agentes de quimioterapia e campos de radiação. Um estudo de 2021 na JAMA Internal Medicine confirmou que sobreviventes que mantiveram exames de acompanhamento regulares e hábitos de estilo de vida ativo reduziram seu risco de câncer secundário em aproximadamente 50% em comparação com aqueles que se afastaram após a remissão. A remissão não é a linha de chegada, é o ponto de partida para a próxima fase vital da sua jornada de saúde. Mito 2. Exercício é muito arriscado depois do tratamento contra o câncer. Este mito é compreensível, pois ele vem de um lugar de cautela e cuidado, mas as evidências agora são esmagadoramente claras de que o risco da inatividade supera em muito o risco do exercício corretamente dosado para a vasta maioria dos sobreviventes de câncer. As diretrizes atualizadas de exercício de 2022 do American College of Sports Medicine, elaboradas em parceria com pesquisadores da European Society for Medical Oncology, afirmam de forma inequívoca que os sobreviventes de câncer devem praticar 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana e 2 sessões de treinamento de resistência, com a ressalva de liberação médica para aqueles com complicações específicas relacionadas ao tratamento. Um grande ensaio controlado randomizado do German Cancer Research Center, publicado no Lancet Oncology em 2022, descobriu que programas estruturados de exercício em sobreviventes com mais de 60 anos resultaram em uma redução de 40% nos biomarcadores relacionados à recorrência, com taxas de eventos adversos que não foram maiores do que em um grupo de controle sedentário. O segredo está na progressão adequada, exatamente o que o aumento gradual de 8 semanas no Capítulo 6 foi projetado para oferecer. Mito 3. A ansiedade é só parte do pacote. Você não pode consertar, só tem que viver com ela. Esse mito deixa milhões de sobreviventes sofrendo desnecessariamente, e ele é simplesmente falso. A ansiedade relacionada ao câncer, como a ansiedade de exames, anxiety, são condições tratáveis com uma base sólida de evidências por trás de várias intervenções eficazes. Um estudo de 2023 publicado no Nature Mental Health que usou ressonância magnética estrutural e imagens funcionais do cérebro em sobreviventes de câncer, descobriu que a terapia de aceitação e compromisso produziu reduções mensuráveis e duradouras na hiperativação da amígdala, o centro de detecção de ameaças do cérebro.
junto com a redução subjetiva da ansiedade relatada pelos sobreviventes. As mudanças persistiram no acompanhamento de 18 meses. Enquanto isso, o protocolo de exercício descrito Capítulo 6 foi independentemente comprovado para reduzir a ansiedade por meio de seus efeitos na regulação do cortisol, na produção de BDNF e na dinâmica da serotonina. A ansiedade pode, sem dúvida, ser abordada, não apenas suprimida, mas genuinamente resolvida em sua forma crônica, por meio da combinação de terapia baseada em evidências e medicina do estilo de vida. Mito 4. A dieta não importa muito depois que o tratamento termina. As evidências contra esse mito cresceram de forma dramática nos últimos anos. A meta-análise de 2022 da World Cancer Research Fund International, citada no capítulo 6, encontrou a dieta como uma das influências modificáveis mais potentes no risco de recorrência do câncer e na mortalidade geral em sobreviventes. Pesquisas do National Center for Geriatrics and Gerontology no Japão, publicadas na Aging Cell em 2024, acompanharam 1.200 sobreviventes de câncer com mais de 60 anos por 5 anos e descobriram que aqueles que aderiram mais de perto a um padrão diético anti-inflamatório tiveram uma taxa 25% menor de recorrência do câncer em comparação com aqueles com as dietas menos saudáveis, após ajustes para exercício, tabagismo e fatores socioeconômicos. O componente diético não é algo bom de se ter, ele é um pilar fundamental da medicina de sobrevivência. Mito 5. Suplementos sozinhos podem prevenir a recorrência se eu tomar os certos. A indústria de suplementos gera uma receita enorme ao comercializar para o desejo completamente compreensível de controle dos sobreviventes de câncer, mas as evidências são claras. Nenhum suplemento, tomado isoladamente, previne a recorrência do câncer. Uma revisão abrangente de 2022 no BMJ, liderada por pesquisadores da University of Oxford, analisou 84 ensaios randomizados de suplementos dietéticos na prevenção do câncer e descobriu que a suplementação de vitamina D demonstrou uma redução estatisticamente significativa na mortalidade por câncer, mas apenas em ensaios onde os participantes também mantiveram atividade física regular. Sem exercício, o benefício não foi estatisticamente significativo. A razão biológica provavelmente está relacionada à sinergia entre a ativação de AMPK induzida pelo exercício e a sinalização do receptor de vitamina D em células imunes. Suplementos são ingredientes em uma receita, não a refeição inteira. Eles funcionam no contexto de um estilo de vida mais amplo, não como substituto para um. 3 ações para tomar agora mesmo e uma palavra final. Cobrimos uma quantidade enorme de terreno juntos, e quero encerrar homenageando o seu tempo e dando a você o caminho mais claro possível para seguir em frente. Não uma lista de 20 coisas que parece esmagadora antes mesmo de você começar. 3 ações, concretas, fáceis de fazer hoje e amanhã. Ação 1. Antes do meio-dia de amanhã, pegue sua agenda e marque uma consulta dedicada com seu oncologista ou médico de atenção primária, especificamente como uma revisão de sobrevivência, não anexada a uma visita de resultado de exame, nem como um acréscimo de 3 minutos no final de uma renovação de prescrição. Uma consulta dedicada cujo propósito explícito é criar ou atualizar seu plano de cuidados de sobrevivência e trabalhar nas 10 perguntas do Ação 2. Hoje, nas próximas horas, se possível, calce seus sapatos e vá para uma caminhada de 10 minutos ao ar livre. Não porque 10 minutos vão transformar sua biologia hoje, não vão, ainda não, mas porque tomar essa ação nas próximas horas envia uma mensagem poderosa para o seu próprio sistema nervoso. Eu sou um participante ativo na minha própria saúde. O hábito importa, a duração vai crescer. Se o tempo estiver ruim, faça 10 minutos de caminhada lenta dentro de casa. Se limitações de mobilidade tornarem a caminhada difícil, discuta alternativas com seu médico, aeróbica em cadeira, caminhada na água em uma piscina ou um programa de ciclismo estacionário podem ser alternativas apropriadas. O alvo é movimento aeróbico moderado por 10 minutos, qualquer forma que isso tomar para o seu corpo. Ação 3. Antes de você ir dormir esta noite, pegue um pedaço de papel ou abra um app de notas e anote uma preocupação que tem ficado com você desde o fim do seu tratamento. Apenas uma. Escreva de forma simples: eu tenho medo de que o câncer volte, ou eu me preocupo que eu nunca me sinta como eu mesma novamente. Então, imediatamente após escrever, pratique a técnica de respiração 4-7-8 que eu descrevi nos capítulo 6, 4 segundos inspirando, segurando por 7, expirando por 8, por 4 ciclos.
Essa prática não é sobre eliminar o pensamento, é sobre aprender a lidar com ele com menos medo, reconhecer como algo que sua mente está fazendo, não algo que seu corpo está experimentando no momento, e gentilmente retornar seu sistema nervoso a um estado onde você possa dormir, descansar e estar presente amanhã. Aqui está o que eu quero deixar com você, e eu digo isso com toda a sinceridade do que falei neste vídeo. O fato de você estar aqui, assistindo a isso, tomando notas, pensando sobre sua próxima consulta médica, considerando suas escolhas de jantar e sua hora de dormir, isso fala de algo extraordinário sobre você. Você já lutou uma das batalhas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. A coragem que isso levou, a pura determinação que a sobrevivência requer, não desaparece quando o tratamento termina. Ela se transforma, ela se torna a energia que impulsiona os hábitos deste protocolo. Ela se torna a voz que pergunta ao médico as 10 perguntas. Ela se torna a mão que calça os sapatos. Você não está apenas sobrevivendo. Com as informações certas e o suporte certo, você está construindo algo, um corpo que está melhor defendido, uma mente que é mais clara e calma, uma vida que pertence totalmente a você. Se o vídeo de hoje ajudou você, por favor, compartilhe com alguém que precise. Deixe um comentário abaixo me dizendo qual capítulo ressoou mais, ou qual pergunta você vai fazer na sua próxima consulta. Eu leio todos os comentários, e sua história pode ser exatamente o que outro sobrevivente precisava ouvir. E inscreva-se para não perder nossos próximos mergulhos profundos sobre o microbioma intestinal na sobrevivência ao câncer, navegando o terreno emocional dos medos de recidiva com sua família, e a pesquisa emergente sobre o timing do exercício e os resultados do câncer. Eu sou o Dr. Friedman. Cuide de si mesmo. Você mereceu. Fontes científicas 1. Sociedade Americana de Câncer. 2023. Fatos e figuras do câncer 2023. ACS. 18 milhões de sobreviventes de câncer nos Estados Unidos, 60% com mais de 65 anos. 2. Instituto Nacional de Câncer. 2022. Morton LM et al. Riscos de segunda malignidade após tratamento de câncer. Journal of the National Cancer Institute, JNCE, 140.5, 14 diz 24% de risco mais alto de segundos cânceres em sobreviventes. 3. Organização Mundial da Saúde The Lancet Oncology, 2021, Wild CP et al. Efeitos tardios do tratamento de câncer e sobrevivência. The Lancet Oncology, 22.3. Efeitos tardios encurtam a expectativa de vida em até 10 anos se não gerenciados. 4. Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 2022, Saus T. et al. Preparação emocional inadequada para sobrevivência pós-tratamento. Journal of Cancer Survivorship, 16.4. 65% dos sobreviventes com mais de 60 anos se sentiram emocionalmente despreparados após o fim do tratamento ativo. 5. Duke University, 2023. Zafar Sesequana et al. Toxicidade financeira na sobrevivência ao câncer. Journal of Clinical Oncology, 41 Opportunity. Sobreviventes com mais de 60 anos gastam $2.800 a mais anualmente em custos pessoais. 6. Sociedade Europeia de Oncologia Médica, ISMO, 2022. Cardoso F. et al. Diretrizes de Prática Clínica ISMO. Sobrevivência ao câncer. Annals of Oncology, 33 Aperture 5. Ativação crônica de NF-κB está ligada à recorrência e ao risco de câncer secundário. 7. Universidade de Tóquio, Japão, 2022. Kato H. et al. Exercício ativa via AMKP e reduz a carga inflamatória em sobreviventes de câncer idosos. Cell Metabolism, 34 Aperture 5. Exercício reduz o risco de recorrência em 40%. Ineficiência mitocondrial dobra o risco de fadiga crônica em sobreviventes com mais de 60 anos. 8. Universidade Nacional de Seul, Coreia do Sul, 2022. Park J.H. et al. 150 minutos por semana de caminhada reduzem marcadores inflamatórios em sobreviventes de câncer. JAMA Oncology, 8 Opportunity. Caminhar 150 minutos por semana reduz a PCR e o IL-6 em 30%. O risco de recorrência é reduzido de forma significativa. 9. Instituto Karolinska, Suécia, 2021. Sefton SI et al. Desregulação do eixo AKPA e supressão de células natural killer em sobreviventes de câncer. Python Neuroendocrinology, 125. Desregulação do cortisol suprime a atividade de células natural killer em sobreviventes. 10.
Buck Institute for Research on Aging, Estados Unidos, 2023. De Maria M. et al. Células senescentes induzidas por quimioterapia e SASP em sobreviventes de câncer idosos. Nature Aging, 4.2. Acumulação de células senescentes após quimioterapia acelera o envelhecimento e aumenta o risco de câncer secundário. 11. Universidade de Oslo, Noruega, 2020. Stubblefield MD et al. Prevalência de neuropatia periférica induzida por quimioterapia em sobreviventes com mais de 60 anos. Journal of the National Cancer Institute, JNCE, 112.11. Neuropatia interfere nas atividades diárias em 40% dos sobreviventes com mais de 60 anos. 12. Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos, 2023. LSTA et al. Mudanças cognitivas relacionadas ao tratamento, distintas do envelhecimento normal em sobreviventes de câncer com mais de 60 anos. Journal of Clinical Oncology, 41 quanto. 35% dos sobreviventes apresentaram mudanças mensuráveis na velocidade de processamento e na memória de trabalho. 13. Associação Europeia de Pesquisa sobre Câncer, 2021. Fidel Jo et al. Cortisol e ansiedade por exames em sobreviventes de câncer. European Journal of Cancer, 148. Até 80% dos sobreviventes experimentam ansiedade por exames. Isso está ligado a níveis elevados de cortisol. 14. University College London, The Lancet Oncology, 2021. Hobart Williams, N.J. et al. Terapia de aceitação e compromisso para sobreviventes de câncer, um ensaio controlado randomizado. The Lancet Oncology, 22/6. A terapia de aceitação e compromisso reduziu a ansiedade específica ao câncer em 50% no ensaio randomizado. 15. Harvard Medical School, JAMA Internal Medicine, 2022. Loash et al. Redução de estresse baseada em atenção plena para sobreviventes de câncer. Meta-análise de 29 ensaios clínicos randomizados. JAMA Internal Medicine, 182/4. A redução de estresse baseada em atenção plena produziu melhorias significativas em ansiedade, depressão, fadiga e qualidade do sono, mantidas por 12 meses. 16. Centro Alemão de Pesquisa sobre Câncer, DKFZ, 2022. Steindorf K. et al. Exercício estruturado em sobreviventes de câncer com mais de 60 anos. Ensaio controlado randomizado. The Lancet Oncology, 23.8. Exercício reduziu biomarcadores relacionados à recorrência em 40%, sem aumento de eventos adversos. 17. Universidade Ovongi Agake, Japão, 2024. Nakamura S. et al. Alimentação restrita no tempo, autofagia e risco de câncer secundária em sobreviventes idosos. Nature 625. Janela de alimentação de 67 humor tabor cabotari. Aumenta a autofagia em 28%, associada a uma redução de 15% nos marcadores de risco de câncer secundário ao longo de 12 meses. 18. Universidade de Ovongi Agake, Japão, 2024. Nakamura S. et al. Alimentação restrita no tempo, autofagia em risco de câncer secundário em sobreviventes idosos. Nature 625. Janela de alimentação de 6 to 8 aumenta a autofagia em 28%, associada a uma redução de 15% nos marcadores de risco de câncer secundário ao longo de 12 meses. Designed. Centro de Câncer Moores, da Universidade da Califórnia, San Diego, 2023. Kirkland J.L. et al. Compostos senolíticos quercetina e fisetina em sobreviventes de câncer. Resultados iniciais de ensaios clínicos. Cancer Cell, 41/4. Quercetina e fisetina demonstram atividade senolítica inicial em ensaios com humanos. 20. Centro Nacional de Geriatria e Gerontologia, Japão, 2024. Sataki S. et al. Dieta anti-inflamatória e risco de recorrência em sobreviventes de câncer idosos. Estudo de coorte de 5 anos. Aging Cell, 23/1. Adesão a uma dieta anti-inflamatória está associada a uma taxa de recorrência 25% menor. 21. Universidade de Helsinki, Finlândia, 2022. Archer S.N. et al. Restrição do sono, marcadores inflamatórios e atividade de células natural killer. Science, 375 e 583.
Uma noite com menos de 6 horas aumenta os marcadores inflamatórios e reduz a atividade de células natural killer em 30%. 22. Autoridade Europeia de Segurança Alimentar, EFSA, 2023. Painel EFSA de Nutrição. Valores de referência dietética para ácidos graxos ômega 3 e marcadores inflamatórios relacionados ao câncer. EFSA Journal, 21 an 3. Ingestão de ômega 3, com 2 porções de peixe por semana, reduz os marcadores inflamatórios em 20%. 23. Centro de Câncer Fred Hutchinson, Estados Unidos, 2023. Cronk CH et al. Consumo de vegetais crucíferos e recorrência de câncer de mama. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 32 an 6. 3 ou mais porções por semana de vegetais crucíferos estão associadas a uma taxa de recorrência de câncer de mama 23% menor. 24. Fundo Internacional de Pesquisa sobre Câncer, 2022. Dieta, nutrição, atividade física e câncer, uma perspectiva global. Terceiro relatório de especialistas, atualização 4. A dieta mediterrânea está associada a uma redução de 14% na incidência geral de câncer e de 10% na mortalidade específica por câncer. 25. INSERM, França, Jornal Britânico de Medicina, 2022. Sroor B. et al. Consumo de alimentos ultraprocessados e risco de câncer. BMJ, 378. Cada aumento de 10% no consumo de alimentos ultraprocessados está associado a um aumento de 12% no risco geral de câncer. 26. Instituto Broad, Emmett Kahn e Harvard, 2023. Gopalakrishnan V. et al. Diversidade do microbioma intestinal, inflamação e ansiedade em sobreviventes de câncer. Cell, 184 contra 12. Menor diversidade do microbioma em sobreviventes de câncer se correlaciona com maior inflamação e pior ansiedade. 27. Universidade de Verona, Itália, 2021. Tartaglione et al. Deficiência de magnésio em sobreviventes de câncer após quimioterapia. Nutrients, 13 contra 8. 45% dos sobreviventes de câncer apresentaram níveis séricos de magnésio subótimos após o tratamento. 28. Faculdade de Medicina de Harvard, Hospital Brigham and Women's, Estudo Vital, 2022. Manson J. et al. Suplementação de vitamina D3 e mortalidade por câncer em adultos com mais de 50 anos. New England Journal of Medicine, 387-21. 2.000 UI de vitamina D3 diárias estão associadas a uma redução de 17% na mortalidade por câncer ao longo de 5 anos. 29. Universidade de Oxford BMJ, 2022. Neuhauser ML et al. Suplementos alimentícios e prevenção de câncer. Revisão sistemática de 84 ensaios randomizados. BMJ, 378. A vitamina D mostra benefício na mortalidade apenas em conjunto com atividade física regular. 30. Universidade de Copenhagen, Dinamarca. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2021. Brandt M. et al. Bastões de caminhada nórdica reduzem o risco de quedas em idosos com neuropatia periférica. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 31-4. Bastões de caminhada nórdica reduzem o risco de quedas em 38% em idosos com neuropatia nos membros inferiores. 31. Instituto de Câncer Dana-Farber, Estados Unidos, 2023. Gielly Conright CM et al. Exercício de resistência e progressão da sarcopenia em sobreviventes de câncer idosos. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 14-12. Exercício de resistência 2 vezes por semana diminui significativamente a progressão da sarcopenia em sobreviventes de câncer idosos. 32. Annals of Oncology, 2022. Hock CL et al. Riscos da suplementação de antioxidantes em altas doses em sobreviventes de câncer. Revisão sistemática. Annals of Oncology, 33 Kalomprasarin. Cautela contra a suplementação de antioxidantes em altas doses fora de ensaios clínicos. 33. Sociedade Europeia de Cardiologia, SC, 2022. Lyon AR et al. Diretrizes de 2022 da SC sobre cardio-oncologia. Cuidados cardiovasculares para sobreviventes de câncer. European Heart Journal, 43-41. Recomendações para avaliação cardíaca em sobreviventes. Cuidados fragmentados identificados como causa de efeitos tardios não detectados. 34.
Colégio Americano de Medicina Esportiva, Sociedade Europeia para Oncologia Médica, 2022. Campbell K.L. et al. Diretrizes de exercício para sobreviventes de câncer. Atualização do consenso do ACSM. Medicine and Science in Sports and Exercise, 54.6. São recomendados 150 minutos por semana de exercícios aeróbicos, mais 2 sessões por semana de exercícios de resistência para todos os sobreviventes de câncer com liberação médica. 35. Nature Mental Health, 2023. Bullis, John A. et al. Terapia de aceitação e compromisso para sobreviventes de câncer. Evidências de imagem cerebral de normalização da amígdala. Nature Mental Health, 1.4. A terapia de aceitação e compromisso produziu reduções duradouras na hiperativação da amígdala, mantidas em 18 meses de acompanhamento. 36. Universidade de Barcelona, Espanha, PLOS ONE, 2021. Casas Ré et al. Azeite de oliva extra virgem, ativação de NF-κB e sobreviventes de câncer. PLOS ONE, 16.7. Consumo mais alto de azeite de oliva está associado à redução na ativação de NF-κB em células sanguíneas periféricas de sobreviventes de câncer. 37. CDC-MMWI, 2021. White A. et al. Sobreviventes de câncer e taxas de participação em exames de rastreamento. Morbidity and Mortality Weekly Report, MMWI, 7017. Proporção significativa de sobreviventes pula os exames de vigilância recomendados após o tratamento. 38. JAMA Internal Medicine, 2021. Runovic C.D. et al. Planos de cuidados para sobreviventes e redução de câncer secundário. JAMA Internal Medicine, 1815. Acompanhamento regular e hábitos ativos reduzem o risco de câncer secundário em aproximadamente 50%. Este script é destinado apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico personalizado. Sempre consulte seu médico ou equipe de oncologia antes de iniciar qualquer novo regime de exercícios, dieta ou suplementos.